Unidade 3. Processo produtivo. Plano de estudos. A partir do estudo desta unidade, você deverá ser capaz de: item compreender o funcionamento do processo produtivo dentro de uma indústria de vestuário e as tecnologias de confecção envolvidas. Item entender como é realizado o planejamento da produção, incluindo as etapas de risco, de encaixe e de corte. Item compreender a tecnologia de corte implicada na indústria do vestuário. Item executar uma ficha técnica contendo todas as informações necessárias, incluindo o desenho técnico e a sequência operacional. A cada tópico desta unidade você encontrará autoatividades com o objetivo de reforçar o conteúdo apresentado. Serão separados em: tópico 1, tecnologia da confecção; tópico 2, tecnologia de corte; e tópico 3, ficha técnica. Preparado para ampliar seus conhecimentos? Respire e vamos em frente. Procure um ambiente que facilite a concentração, assim absorverá melhor as informações. Tecnologia da confecção. Unidade 3. Introdução. A confecção do vestuário em um processo industrial envolve múltiplos processos. Com o avanço tecnológico, cada vez mais ocorre a automatização de muitos dos processos. Dessa forma, é possível ter controle sobre a qualidade e a padronização das peças, aumentando a velocidade da produção e baixando os custos. Os setores que mais progrediram tecnologicamente no campo da confecção são os setores de planejamento e controle, de modelagem e de corte. A indústria da confecção de vestuário é uma das mais competitivas da área. O avanço das novas tecnologias, além de agilizar os processos, barateou os preços e intensificou a produção, aumentando a concorrência entre as empresas. Por esse motivo, para poder atuar no setor de vestuário, é preciso compreender como funciona a utilização das tecnologias da confecção. Acadêmico. No tópico 1, abordaremos os setores envolvidos em uma indústria da confecção, a importância e como é realizado o planejamento da produção de uma coleção de vestuário. Também será apresentada a introdução ao risco, ao encaixe e ao corte, incluindo os tipos de moldes, de tecidos, de infestos e de riscos marcadores. Por fim, abordaremos como é calculada a frequência dos moldes em um risco, além do gasto médio de tecido. 2. Planejamento da produção. Na indústria de vestuário, quando a produção de uma coleção não é organizada adequadamente, peças. O resultado é a zoonosis, o desperdício de matéria-prima e o tempo de trabalhadores e de maquinários, ocasionado por ordens de corte que não condizem com o resultado esperado. Obviamente, esses fatores interferem na qualidade do produto e no lucro final da empresa. O planejamento de risco e corte, dentro na indústria de vestuário, surgiu visando minimizar ou eliminar os problemas decorrentes da falta de organização da produção. Para o autor Rocha, 2002, envolve uma série de atividades sucessivas e coordenadas, gerando uma forma econômica e racional de executar os pedidos dentro dos prazos e com o mínimo de desperdício de material. De acordo com Treptov, ano de 2003, o sistema de produção está intimamente relacionado ao sistema de vendas. A programação da produção nunca deve ser aleatória, mas deve se basear na previsão de demanda ou nos pedidos e é responsabilidade do setor de planejamento e controle da produção. PCP. Dentre as funções do setor de planejamento e controle da produção, PCP, as principais são organizar os pedidos de vendas para planejar a produção e reunir os pedidos, a fim de elaborar as ordens de fabricação, objetivando cumprir os prazos de entrega, calcular o tempo de fabricação e repassar, ao setor de compras, os insumos necessários para a produção, e executar as ordens de corte. Assim, dentro de uma indústria de vestuário, o setor de planejamento e controle da produção, PCP, atua como intermediário entre os setores comercial e de produção. Segundo Rocha, ano de 2002, em um sistema hierárquico, dentro da indústria do vestuário, o setor de planejamento e controle da produção é responsável por supervisionar os setores de programação, de estoque, de encaixe e de controle. Programação, estoque, encaixe e controle PCP somente com todos os setores coordenados pelo PCP, alinhados com o planejamento realizado, é possível obter sucesso na programação da produção.
O atraso nas atividades de qualquer um dos setores compromete todo o fluxo de produção, por isso, todos os insumos e as operações devem estar à disposição no prazo estabelecido. O primeiro passo para a programação da produção é a compra de insumos, pois os fabricantes de tecidos e de aviamentos nem sempre possuem os artigos à pronta entrega. As coleções bem planejadas otimizam a utilização dos recursos, aplica. Programação Estoque em Caixa Controle PCP somente com todos os setores coordenados pelo PCP, alinhados com o planejamento realizado, é possível obter sucesso na programação da produção. O atraso nas atividades de qualquer um dos setores compromete todo o fluxo de produção, por isso, todos os insumos e as operações devem estar à disposição no prazo estabelecido. O primeiro passo para a programação da produção é a compra de insumos, pois os fabricantes de tecidos e de aviamentos nem sempre possuem os artigos à pronta entrega. As coleções bem planejadas otimizam a utilização dos recursos. 2.1 Reunião de pedidos. Cada marca de confecção de vestuário apresenta características de comercialização específicas para as peças produzidas. Existem, basicamente, 3 sistemas de vendas: a pronta entrega, com produção anterior às vendas, pois o representante já entrega as peças no momento da compra. Ainda, é o mesmo sistema utilizado pelas marcas que vendem diretamente ao consumidor final. Produção e vendas simultâneas, com a vantagem de prazos de entrega mais curtos, mas com a desvantagem de, talvez, não conseguir entregar toda a compra, caso venda mais do que produziu, ou vendas anteriores à produção. Sistema muito utilizado, segundo Rocha, para as empresas de confecção que trabalham com coleções sazonais e que seguem as tendências da moda. É muito importante que o mostruário saia com antecedência, pois quanto mais cedo chega o pedido, maiores são as possibilidades do planejamento. Com produção e vendas simultâneos com vendas anterior à produção à pronta entrega. Para começar o planejamento da produção, é preciso acompanhar as vendas realizadas pelos representantes. Após a recepção e a aprovação dos pedidos feitos pelos clientes, inicia-se a reunião dos pedidos, a fim de organizar a produção. De acordo com Rocha 2002, para reunir os pedidos, deve-se agrupar cada modelo por cor e por tamanho, somando as quantidades, objetivando descobrir o número exato de peças da mesma cor e do mesmo tamanho para cada modelo de peça a ser confeccionado. Nessa situação de tirar pedidos, muitas vezes, as quantidades por tamanho não são múltiplas entre si. Por exemplo, o cliente solicita um modelo com grade P igual a 147 cm, M igual a 249 cm e G igual a 99 cm. Com essas quantidades da grade, não é possível realizar o corte de todas as peças em um único encaixe. Assim, quantos encaixes são necessários para cortar toda a grade? Quantas camadas/folhas são necessárias? Quando os pedidos são feitos e as quantidades não são múltiplas, chamamos de grade aberta e, nesses casos, o estudo do cálculo da ordem de corte se torna ainda mais demorado, com possibilidade de erro.